Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só estou usando esse microfone por mera formalidade, para a gente poder depois deixar esse conteúdo disponível para o pessoal ver esse conteúdo, né? Acessar esse conteúdo pelo YouTube do DCE. Bom, meu nome é Marcelo Vischer Martim, eu sou graduado em Relações Internacionais e Economia aqui na Facamp. Eu também fiz MBA de Gestão de Pequenas e Médias Empresas aqui na Facamp e tenho mestrado em Desenvolvimento Estratégico Global ou Desenvolvimento Internacional na Palm Beach Atlantic University, nos Estados Unidos, ali na Flórida, em West Palm Beach, que, aliás, é um paraíso. E eu e minha esposa temos uma empresa com um foco em desenvolvimento humano, carreiras, performance profissional, times individual e também saúde mental. Minha esposa é mestre em saúde mental pela Palm Beach Atlantic University também. Eu tenho trabalhado com o terceiro setor desde os meus 16 anos de idade. Faz um tempinho já que eu tenho envolvimento com o terceiro setor. E quero contar um pouco dessa trajetória minha no terceiro setor, mas, acima de tudo, eu quero inspirar vocês, ou motivar vocês a participarem, se isso pulsa no coração de vocês, do terceiro setor, de forma não apenas a contribuir com o seu trabalho voluntário, a gente vai falar disso, mas como também fazer carreira no terceiro setor. E eu também vou mostrar para vocês, que esse setor possui muita movimentação financeira e, consequentemente, trabalho, tá certo? Principalmente para profissionais com uma formação holística como a de vocês, tanto relações internacionais quanto economia. Vocês são formados de uma forma bastante holística, vocês sabem o que significa a palavra holístico, né? Completo. E isso permite vocês trabalharem de forma profissional dentro do terceiro setor. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a minha mini biografia? Eu não fiz slide falando sobre mim, porque eu acho que as pessoas andam muito narcisistas ultimamente, né? E aí elas vão dar palestras e elas colocam vários slides e fotos sobre elas. Então, eu preferi compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem duas coisas. Primeiro, que eu tenho experiência no terceiro setor. E segundo, que eu não cheguei lá, aonde eu quero chegar. Porque, às vezes, a gente acha que uma pessoa só está disponível ou ela só é permitida falar sobre um determinado assunto se ela já conheceu tudo sobre aquilo, ou se ela é, de fato, experiente 100% naquilo. E eu já não entendo a coisa dessa forma. Eu acho que existem duas coisas. Primeiro, eu tenho experiência nesse setor. E, segundo, eu não cheguei lá. Eu estou responsável por esse processo na minha vida. Tá certo? Então, quando você for convidado para falar sobre qualquer coisa, lembre-se disso. Você não precisa ter chegado naquele ponto final, mas sim estar responsável por essa construção que você está fazendo aí ao longo da tua história. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do terceiro setor. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da história dos Estados Unidos baseado nessa ideia de terceiro setor. Depois a gente vai trazer algumas estatísticas americanas que vão nos ajudar como base de comparação para o Brasil, também no terceiro setor. Vamos falar do princípio da proximidade, que é o que norteia as carreiras, ou o início das carreiras dentro do terceiro setor. Vamos falar do poder do voluntariado, o perfil profissional do terceiro setor e algumas ONGs atuantes no Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá.
Qual é o futuro profissional daqueles que desejam trabalhar com política e não querem ser vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, presidente da República, pessoal? Ou que também não possuem o perfil concurseiro, né, de concurso público. Já pararam para pensar nisso? Quem, por exemplo, escolhe fazer faculdade de relações internacionais, em algum momento pensou em fazer política, não é verdade? Em algum momento isso passou na cabeça de vocês que seria interessante trabalhar com política. E a primeira coisa que a gente pensa entre política e RI, a intersecção desses dois temas fala sobre diplomacia, né? E é bem fácil entrar num concurso público de diplomacia, correto? Não é fácil, é desafiador. E aqui eu quero incentivar você, se você tem esse sonho, esse desejo de carreira, para você se dedicar desde já a projetar essa carreira de diplomata. Acontece que você pode fazer política trabalhando no terceiro setor. Se você não se vê trabalhando na iniciativa privada, no mercado, em empresas capitalistas, tem espaço para vocês no terceiro setor. É esse caminho que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, geralmente, quando perguntam para a gente o que é o terceiro setor, o que vem na cabeça de vocês? Alguém poderia dar um exemplo? ONG, né? ONG, uma organização não governamental. Ou em inglês, a gente não chama de, não é conhecido apenas como non-profit NGO, né? Non-Government Organization. Elas são conhecidas também como NPO, Non-Profit Organization, tá? A gente pensa em ONG. E quando a gente pensa em ONG, o que vem na cabeça da gente? O que vem na cabeça de você quando você pensa em uma ONG? Voluntariado, ativismo, mais alguma coisa? Não? Exatamente isso que eu coloquei aqui. Geralmente, pensamos no terceiro setor como instituições que não são nem parte do Estado e nem do mercado, são organizações privadas sem fins lucrativos prestadoras de serviços públicos ou operadas majoritariamente por mão de obra voluntária. Vocês fazem parte de alguma ONG? Sim? Qual ONG você faz parte? Ok. Ok, perfeito. Então, a gente já vai falar sobre a religião e as ONGs, porque elas são bastante ativas nesse terceiro setor, tá certo? Só que antes da gente falar disso, eu queria mostrar para vocês uma coisa, que o terceiro setor é um pouco mais complexo do que isso aqui que a gente está vendo aqui na tela. Do que Estado, mercado e terceiro setor. O terceiro setor, ele Opa. Foi um para frente. Pronto. O terceiro setor, ele tem certas complexidades que é importante a gente pensar, ou começar a pensar juntos aqui. Bom, veja, eu posso dividi-los em algumas subcategorias, por exemplo, como formal e informal. Formal é quando a ONG ela é formalmente registrada no governo de origem, ela tem uma declaração de propósito, ela tem uma prestação de contas, tá certo? Ela tem um CNPJ. Isso é uma ONG formal. Ela é formalizada, ela precisa prestar contas para a União, tá certo? Agora, nós temos algumas ONGs que são informais. Por exemplo, através de uma plataforma religiosa, eu consigo desenvolver um trabalho para ajuda e assistência da população carente, da comunidade carente, percebe? Não sei se já aconteceu isso com vocês em algum momento da vida de vocês,
vocês perceberem que algo ou alguém precisa de ajuda e você, então, com seus amigos, irem lá e ajudar pontualmente quem precisa ser ajudado. Eu me lembro que em 2004, logo quando eu tinha começado a faculdade aqui na Facamp, eu e os meus amigos decidimos levar ovos de Páscoa para 2 instituições de caridade da cidade americana, aqui no interior de São Paulo. Ou seja, nós fizemos algo que tem a ver com o terceiro setor, correto? Porém, não é algo formal, no sentido de que nós não prestamos conta disso para a União, para o governo, para o Estado. A gente fez isso como iniciativa própria. Também pode ser sem fins lucrativos e também com fins lucrativos. Tá certo? Você vê aí, por exemplo, esses aplicativos. Vamos dar um exemplo que é bem recorrente hoje no mercado de trabalho, as evoluções do mercado de trabalho e das profissões. Você tem muitos aplicativos que são desenvolvidos para poder ajudar a comunidade de alguma forma. Esses aplicativos, embora eles tenham esse propósito de colaborar com a comunidade, eles não necessariamente têm um pacto de serem organizações não lucrativas, sem fins lucrativos. Eles podem gerar lucro, mas não deixam de atender o terceiro setor. Faz sentido isso para vocês? E a outra coisa pode também ter parceria pública, como pode também ter parceria privada, como pode ter as 2 parcerias, público e privado. Então, é legal pensar o terceiro setor na intersecção entre Estado, mercado e comunidade. Tá vendo? Não é tão simples assim, concorda? Porém, essa complexidade aponta para uma diversidade de oportunidades e carreiras que procuram e esperam por profissionais como vocês. Vamos lá. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Eu não sei se vocês sabem, mas a história dos Estados Unidos, como país, como sociedade, ela tem o terceiro setor como pilar essencial para o seu desenvolvimento socioeconômico. É incrível, pessoal. Por exemplo, eu estudei em uma universidade privada americana. Isso significa que ela recebe nenhum incentivo do governo, a não ser aqueles incentivos voltados a financiamento ou também voltados a você estimular o trabalho on campus e aí você tem, então, disponível bolsa de estudo. Mas a minha universidade ela não conseguia, ela não pegava nenhum tipo de recurso do governo. E ela se mantinha não apenas pelas mensalidades dos alunos, mas pelas doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, doações de milhões de dólares, tá certo? Para que a sua operação aconteça. Então, eu, como aluno do curso de desenvolvimento internacional, nós participamos de algum desses jantares que eles davam. Inclusive, um deles aconteceu na casa do Trump, em Mar-a-Lago, para poder, então, apresentar o projeto e angariar fundos para a instituição. Estou falando para vocês, estou dando um exemplo prático de como a coisa acontece lá nos Estados Unidos até hoje. Já vou mostrar dados para vocês. Então, geralmente, o terceiro setor ele oferecia aquilo que o governo não poderia oferecer para a sociedade. E, sim, está fortemente ligado ao voluntariado, tá certo? E agora vamos a alguns números que estão previstos neste estudo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar.
Global Trends, Paradox of Progress. Já ouviram falar disso? Inclusive, esse aqui é de 2017. E aí eles lançam a cada 5 anos. Eles estavam para lançar o outro agora, mas aí com a pandemia eles deram uma atrasada. Esse material é gratuito e ele é concebido pelo Conselho de Inteligência Nacional Americano, pelo Departamento de Inteligência americano. Poxa, Marcelo, mas é cheio de viés americano, com certeza. Mas ele é uma espécie de política, de diretriz do governo americano, criando cenários prospectivos para o futuro. Inclusive, aqui fala da pandemia, do Covid, viu? Depois eu posso passar o arquivo para vocês, gratuito, para vocês baixarem esse report. Tá certo? Então, a força do terceiro setor, ela está traduzida aqui. Está colocada aqui também. Porque é um agente, é um ator que faz política e ajuda, inclusive, traz governabilidade para os governos. É importante vocês entenderem isso. Então, vamos a alguns números e vamos conversar sobre eles. Por exemplo, você, desde 1989, teve um aumento de 32% no voluntariado, sendo que 29% dos americanos são voluntários, de alguma forma. E a participação da faixa etária de 16 e 19 anos aumentou 200% desde 1989. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com as características das gerações Millennials e Z? Pergunta. A maior parte do trabalho voluntário está nos serviços de educação e juventude. 35% de todos os voluntários são liderados por organizações religiosas. Mais mulheres do que homens são voluntários. As mulheres são maravilhosas mesmo, né? Parabéns para a mulherada. Mais brancos do que não brancos são voluntários. Por que será, hein? Que mais brancos do que não brancos são voluntários? Para se pensar um pouquinho. Principais atividades de voluntariado é captação de recursos, tutoria e ensino. As razões pelas quais as pessoas se voluntariam se correlacionam fortemente com as razões para doar financeiramente. Voluntários dão 200% a mais do que não voluntários. Vamos lá, internacionalistas e economista. Tem mais alguém aqui de diferente curso que chegou depois? Não? O que será que esses números estão dizendo para a gente, de forma bem geral? O que eles falam para você? Perfeito. O voluntariado se tornou algo em pauta. O que mais? Ainda restrito em grupos específicos. Um aumento da própria desigualdade. Me parece que tem uma correlação entre desigualdade e voluntariado, né? Boa. Para aqueles que defendem, né, que os Estados Unidos melhorou muito, né, ao longo do tempo, será? O que mais? Perfeito. Em contrapartida, parece que as pessoas estão se movimentando mais por valor, né? Muito bom. Mais alguma coisa? $308 bilhões de dólares. É pouco dinheiro, né? São movimentados, né? São doados por ano filantropicamente, pessoal. Nos Estados Unidos. Não estou contabilizando. É claro que muitas das organizações não governamentais americanas, elas têm atuação internacional. E a gente vai falar disso no final. Mas é claro que é importante ver que a gente está falando de números que são ali contabilizados nos Estados Unidos. E aí, olha lá as porcentagens desse valor. 75% de todo o dinheiro é doado pelos indivíduos.
12% pelas fundações, 7% por herança. O camarada morreu, não tem o que fazer com dinheiro, eles doam para o terceiro setor. E 5% pelas corporações. Aqui tem um viés bem grande de quem gosta de, né, e quem trabalha, né, quem começa a trabalhar no terceiro setor, que é achar que são as empresas capitalistas quem doam mais, e não são as pessoas quem doam mais, são os indivíduos quem doam mais, tá certo? Tem a ver com um abatimento de imposto de renda, sim, mas isso tudo é bem recente, né? Inclusive, tem um marco regulatório das ONGs no Brasil que eu gostaria de incentivar vocês a procurarem, porque ele é importante, pois ele regulamenta as operações das ONGs e ele faz com que todo mundo preste conta, né, que quem, enfim, tem uma ONG formal, e também ele traz algum tipo de benese para as corporações que acabam que investindo ali, né, e acabam que doando para as suas causas. Tá certo? Mas sim, tem. Nos Estados Unidos tem bastante. Alguma dúvida em relação a esses valores? Muito bom. Então tá. Falando disso tudo, vamos falar um pouco do princípio da proximidade. O que é isso? Antes disso, quando eu quero procurar um emprego aqui, quero, enfim, encontrar um estágio para eu começar a trabalhar, quero encontrar um emprego, quero começar a minha carreira profissional dentro de uma empresa. Quais seriam os passos para eu pensar sobre isso? Vamos lá. Alguém poderia me ajudar? O que eu faço em primeiro lugar? Cria um perfil no LinkedIn, boa. O que mais? Oi? Criação do Lattes, mas vamos pensar na ideia da iniciativa privada, como se eu estivesse querendo ingressar em alguma empresa privada aqui. Quais empresas eu tenho mais afinidade? Né? Quando você pensa em afinidade de empresa, o que vem na sua cabeça? Por exemplo, como é que você cria um parâmetro para isso? Para você, em específico. Uhum. Certo. Sim, sim. Sim. A gente vai falar disso, mas é verdade. A gente vai dar uma olhada no seu sistema de valores, né, naquilo que é definido como valor da empresa. Mas não só isso, a gente vai ver o ramo da atividade. É importante você entender se você quer trabalhar naquele ramo de atividade em questão. Por exemplo, o meu avô faleceu de câncer na garganta, de tanto que ele fumou a vida toda. Eu não tenho uma predisposição de procurar um emprego numa indústria de tabaco. Mas isso é eu. Pode ser que você não tenha esse problema, e está tudo bem. Mas o ramo da atividade é importante, correto? Os valores são importantes. Os costumes da empresa são importantes. A gente precisa entender se lá é um ambiente mais formal ou informal. Isso. Uhum. Perfeito. Muito bom você ter colocado isso, porque é um estudo, e aqui é importante a gente pensar estudo como estratégia. Para cada processo seletivo que eu faço, eu preciso entender a sua estratégia. Eu preciso desenhar uma estratégia para poder, então, participar daquele processo seletivo e aumentar a possibilidade de eu ser bem-sucedido nele, correto? Não dá para eu simplesmente atirar para todo lado, não é mesmo, professora? Não dá para eu simplesmente... Eu me lembro que, na minha época, aqui de Facamp, eu não tinha espaço para estagiar. Vocês têm, correto? Aí já é uma conquista ótima para vocês.
E da minha classe, de 60 e poucos alunos, nós éramos em 2 turmas, aí no último ano a gente concentrou tudo em uma turma só, e de tanto que a gente pressionou a diretoria, né, a coordenação do curso, eles liberaram a gente para fazer estágio no 2º semestre de 2017. Ninguém pega estagiário por 6 meses, tá certo? Mas eu e mais uma pessoa da classe conseguimos estagiar naquele momento. Por quê? Porque eu fiz uma estratégia. Pensei nisso antes, como que eu faria isso acontecer, achei que aquilo era importante para a minha carreira e fiz acontecer. Eu não estou dizendo que 100% é a estratégia, mas eu estou dizendo que a estratégia é importante, é um fator de sucesso. Então é importante a gente conhecer o conjunto da coisa para formular uma estratégia. Olhar para como aquilo funciona, para ver como que eu posso não só entrar naquele processo, mas como apresentar diferenciais competitivos. Ou mostrar o meu valor, no sentido de que por que eu e não o outro, não é mesmo? Afinal de contas, é uma competição. O terceiro setor, ele trabalha de uma forma diferente, ele trabalha com o princípio da proximidade, tá certo? E o que é isso? Veja, você vai começar a planejar a sua carreira no terceiro setor de uma forma diferente. Enquanto na iniciativa privada você se torna um estagiário e remunerado por isso, no terceiro setor você vai ser um voluntário para aquilo. Tá certo? E aqui eu quero também trazer algumas razões, né, contidas no report, de por que as pessoas fazem, né, elas ingressam em trabalho voluntário. Porque, primeiro, acreditam na sua causa, sente que seus mundos de negócios sociais os obrigam a se voluntariar, veem um problema que precisa ser resolvido e querem fazer parte da mudança, querem desenvolver um senso de contribuição e controle que não podem obter no seu trabalho, querem aprender algo novo e querem se divertir. Eu quis colocar isso para vocês para também, de alguma forma, desromantizar essa ideia do voluntariado, do trabalho por uma causa, tá bom? Porque tem gente que é obrigada a fazer trabalho voluntário dentro das suas empresas. Desde quando houve o marco regulatório, desde quando as empresas trouxeram, inclusive, ações sociais para dentro das suas estruturas, você começou a criar, inclusive, metas dos seus colaboradores a, de alguma forma, se voluntariarem. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa aqui da região que ela tinha um contrato com o Projeto Formare. Já ouviram falar do Projeto Formare? Ele faz uma espécie de recrutamento e seleção de alunos da periferia, trazem para dentro da estrutura da empresa, disponibilizam os colaboradores da empresa para darem aula para esses jovens aprendizes, vamos colocar dessa forma, para esse pessoal de ensino médio. E aí, a rigor, você não necessariamente é obrigado a participar. Porém, quem participa é mais visto, tem mais bonificação, fica mais próximo, fala com diferentes áreas. Então, às vezes, o camarada não vai entrar nisso porque ele quer, mas porque ele se sentiu obrigado a fazer. Percebe? Eu estou querendo trazer isso para vocês porque não é romântico do jeito que a gente acha. Eu vou contar uma experiência daqui a pouco para vocês, né? Eu comecei a criei um projeto voluntário para escolas de periferia, lá da minha cidade, de Santa Bárbara do Oeste, para trabalhar com os alunos do ensino médio, principalmente o terceiro ano, mas nesse piloto a gente trabalhou com o primeiro, segundo e terceiro, ensinando carreiras, né? O projeto chama Laboratório de Carreiras. Então, a gente usa a metodologia do Design Thinking para poder, sessão a sessão, ou aula a aula, dentro do currículo de projeto de vida, criar uma espécie de fio condutor para essas pessoas conseguirem, ao final, entender um pouquinho mais sobre elas mesmas e fazerem decisões de carreiras para o futuro.
Lindo, não é? Estou falando aqui para vocês, pode ser que você fale, pô, eu quero conversar com o Marcelo, eu quero participar desse projeto no final. Mas, e as dificuldades do projeto? Como, por exemplo, quem disse que os alunos querem saber sobre isso? Quem diz que a escola tem estrutura para poder contribuir, por exemplo, com material didático, por exemplo, Lego, para poder construir alguma coisa que tem a ver com design thinking, que tem a ver com Lean? Quem disse que eles têm esse acesso? Quem disse que os computadores funcionam? Foi me solicitado fazer uma avaliação antes, né, uma prévia, e uma pós com os alunos, para a gente poder mensurar um pouco o que eles aprenderam nesse tempo. E eu, inocente, criei um QR Code, fiz um formulário no Google, criei um QR Code e falei para a garotada, vamos lá, pessoal, preencham do seu próprio celular. Quem disse que... Celular todo mundo tem, pode ter certeza. Mas quem disse que eles têm crédito no celular para poder usar, sendo que a escola não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem nada. E um dia que uma aluna se levanta no meio da aula, eu fui falar sobre comunicação assertiva, era uma das aulas. E a aluna se levanta, eu percebi aquele dia que a classe estava bem desmotivada, né? Eles estavam bem quietinhos, assim, bem com um semblante caído. E eu ia falar exatamente sobre isso, que a comunicação, inclusive não verbal, conta muito no processo de comunicação. E aí eu comecei a aula e eu percebi que não ia. E aí uma hora eu falei, bom, gente, vamos lá, o que vocês querem conversar hoje? Saí fora do meu programa totalmente para poder atender alguma necessidade. E de repente eles falam assim, uma moça, ela simplesmente começa a gritar comigo no meio da sala, dizendo que a minha aula, e começa a me ofender. Sua aula é monótona, é muito chata, é tediosa, ninguém gosta de você, num tom de voz super elevado. Na hora, eu olhando para ela assim, respirando, a gente tem que segurar o tchan, né? Afinal de contas, eu tenho 36 anos, a garotinha tem, sei lá, 16. E lembrar, por que você está aqui mesmo, Marcelo? 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 Sabe aquela famosa cena do diabinho e do anjinho do seu lado dizendo, você não ganha nada para fazer isso, vai embora daqui agora. Do outro lado, você não é movido por isso, fica tranquilo, é normal. As relações são assim. E aí a menina gritou, e detalhe, o professor da sala de aula lá, né, da matéria, da escola lá, e ninguém me disse, por exemplo, que eles não podem tirar os alunos da sala de aula. Porque tirar um aluno da sala de aula é você impedir que ele esteja onde ele deveria estar. Então, ofensas são, de alguma forma, permitidas. E eu ouvindo aquilo tudo, a hora que ela terminou, né, a sua expressão de raiva, que não era contra mim, claro, óbvio. Eu virei e falei para ela, viu, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa situação para a gente poder aprender sobre comunicação assertiva? Como é que você poderia dizer para mim que a minha aula é tediosa, chata, tudo isso que você disse, só que sem me ofender, levando em consideração não só a sua agenda, as suas necessidades e prioridades, mas também levando em consideração as minhas agendas, as minhas necessidades e as minhas prioridades. Aí ela deu um grito, eu não sei. Eu falei, então, mas eu estou aqui para ensinar. E aí ela se levantou e saiu. Nesse momento, a sala fica comigo. Nossa, Marcelo, você foi a primeira pessoa que teve coragem de falar, né? Aquela coisa de adolescente, né? Eu não estava ali para confrontá-la de forma nenhuma, não desse jeito. Mas aquele dia foi pesado para mim. Por mais que a classe ficou comigo, eu consegui concluir a aula com maestria, com a atenção de todos lá em cima.
Eu saí de lá entristecido. Isso acontece bastante. Sendo você voluntário ou não, sendo você remunerado por fazer aquilo. Então é importante a gente tirar um pouco do romantismo de eu quero salvar o mundo, sabe? Essa síndrome de Jesus Cristo, de Messias. Parece que a gente ouve aí no cenário político que tem gente que gosta dessas síndromes, né? De Messias. Mas não dá para a gente querer salvar o mundo, gente. Não dá. E a gente tem que entender que esse pacto social que eu tenho dentro do segundo setor, que é essa ideia do respeito e tudo mais, no terceiro setor eu tenho, mas ele é um pouco mais frágil. Principalmente em países em desenvolvimento, como o nosso amado Brasil. Vocês não vão desistir do terceiro setor, né? Mas é importante colocar isso para vocês, né? A rigor, então, o princípio da proximidade, ele funciona desse jeito, como alguns de vocês aí colocaram, né? Primeiro, antes de começar a jornada, invista em seu autoconhecimento. Porque, pessoal, eu só não surtei, entre aspas, nesse dia, por conta dos meus valores e propósitos de vida. Tá certo? Isso é uma espécie de balizador para a gente não surtar no voluntariado, ok? Inclusive, mesmo se eu estivesse sendo muito bem remunerado por aquilo. Então, é muito importante vocês investirem nisso. E investir não é só dinheiro, mas é investir tempo. É entender um pouquinho mais do seu perfil comportamental, é saber um pouco mais dos seus interesses, é entender um pouco mais das suas habilidades, é traçar plano para, inclusive, desenvolver mais as suas habilidades, é pensar nos seus valores, é pensar no sentido da vida no duplo sentido, aquilo que traz significado e direção para você. E veja, isso é um processo, não começa e termina na data e hora marcada. Eu começo isso e eu vou caminhando nisso. Mas aqui é fundamental, senão a gente não sobrevive. Em 2019, eu participei de uma expedição para a população, né, na região dos ribeirinhos da Amazônia. Alguém já foi lá? Já foi? É um lugar bonito de se ver, né? Bonito é o rio que você desce, né? E é engraçado porque a gente está numa faculdade elitizada, por mais que você tenha benefícios de estar aqui, você sabe que a gente está num ambiente assim. E o estado de São Paulo não é base de comparação para o Brasil. A minha esposa é manauara, de Manaus. E eu me lembro que quando eu comecei a namorar com ela, eu não gostava do fato dela ser de lá, porque primeiro era muito longe, as passagens eram muito caras. E eu falava, eu não gosto de mato. Eu gosto de cidade. E aí, em 2019, de tanto ela falar, porque minha esposa ela é muito voltada para esse altruísmo, para ajudar o próximo. E ela falar que ela gostava muito, que ela queria muito que eu fosse nessa expedição para ajudar os ribeirinhos e tudo mais. E eu falei, tá bom, então vamos, vai. Mas eu vou por você. Deixei bem claro. Que a gente não faz por amor, né? E aí, pessoal, quando eu dei um look no barco, quando eu cheguei assim, né, fui pegar um casal de médicos americanos no aeroporto de Manaus, fui levar até a beira do rio, no porto, né, de água seca, na verdade era ao lado do porto, a gente entrava pelo... Não é cruzeiro, viu, gente? Né? Não é cruzeiro, do tipo, MSC. Não, nada disso. É um barco muito bem equipado, por sinal, ele tinha ar-condicionado no que a gente chamava de camarote, que já era muito bom. A tripulação do barco viu que era todo mundo meio que burguesinho, né? Ela falou assim, a gente dorme nas redes, pro lado de fora, e vocês dormem no camarote.
E o banho era com a água que pega do rio, e no mesmo lugar que cai o chuveiro tem a privada. Um barco de madeira, uma coisa rústica. E aí, eu, que sou uma pessoa extremamente cosmopolita, cidade, me vi dentro de um barco, ia ter que descer até Maués, 10 horas, depois mais 10 horas para baixo para chegar na última comunidade ribeirinha. Não, minto. Não, foi isso mesmo, que para subir o rio demora um pouco mais por conta da corrente, né, se vem contra a correnteza. Mas, pessoal, sem conexão com a internet, acordando 6h30 da manhã para poder organizar as pastas de dente, as escovas de dente para entregar para a garotada, planejando aula de educação sexual para a garotada, tendo contato com uma realidade que eu nunca vi. Acho que o lugar mais pobre, talvez, do estado de São Paulo não se compara àquilo. A escola das comunidades ribeirinhas, todas destruídas, sem nenhum tipo de estrutura. As famílias são enormes, a energia acaba às 5 da tarde, nem toda a comunidade tem gerador. E aí, quando a luz, né, o sol se põe, a luz apaga. O pai daquela família, que não é chamado como pai, as pessoas não são casadas, não tem matrimônio, não tem nada. Eles se agrupam naquilo que... Ela tem relação sexual com aquela pessoa, né? O cara tem, aí tem uma filha com ela, então ele se agrupa por conta disso. E aí o camarada tem relação com a filha, e por aí vai. E aí chega um barco para fazer troca. Olha, porque o solo é arenoso, não dá nada. Vai chegar lá o barco para fazer uma troca por algum produto da cidade, alguma coisa desse jeito, que o camarada pega em Maués, traz para essas comunidades, e aí ele pega e fala, olha, é o seguinte, para eu te dar esse pedaço de carne, ou esse pedaço de, enfim, molho de tomate, qualquer coisa, eu vou ter que me deitar com uma das suas filhas. Então o camarada manda a filha dele lá para se deitar, para poder fazer a troca. Eu entrei numa espécie de, sei lá, de catarse, eu preciso fazer alguma coisa, esse negócio não está certo, vamos mudar isso aqui, não é possível. Eu cheguei lá pensando, não, eu vou levantar dinheiro para a gente poder aplicar aqui alguma coisa relacionada à carreira. O quê? Eles não sabem escrever, não sabem ler, não sabem fazer 1 mais 1. Quando vão para a cidade grande, 2 opções, crime ou prostituição. Eu amei estar lá. Mudou a minha vida. Não fiquei preocupado com o celular, acordava às 6h30 da manhã, na maior alegria do mundo. Abraçava a criançada, descia, brincava, rolava na grama, rolava no chão, botava o pé na lama lá, me vestia de palhaço, fazia o que era necessário para fazer. Mas muito isso por conta dos meus valores. Não é para todo mundo. E talvez aquele trabalho também específico também não seja para todo mundo. Mas você percebe que é importante, porque quando a gente chega lá no lugar de vulnerabilidade, a gente tem contato com aquela realidade, a gente trava. Eu travei, eu dei uma travada, deu tela azul, sabe? Pã, fiquei. Porque eu saí de um contexto que eu estou acostumado e fui para um contexto completamente diferente. Por isso que tem que estar conectado com o meu propósito de vida, com os meus valores, na minha vocação. E aí sim, quando eu vejo essa ideia do meu autoconhecimento, quando eu já estou um pouco mais growing nisso, aí eu vou procurar quais são as instituições que estão alinhadas com esse meu design único, né? Com essa minha, eu chamo de design único, essa combinação de características minhas. E aí eu seleciono um projeto para eu ser voluntário, e aí eu sou intencional com o projeto e com as pessoas envolvidas. Então, o princípio da proximidade é esse. Enquanto que na esfera privada eu tenho contato com a empresa através dos programas de estágio e sou remunerado por isso, no terceiro setor, isso não acontece desse jeito. Primeiro, por via de regra, você vai se voluntariar a um projeto que para você
faça sentido, baseado nessas suas características individuais como ser humano. Você vai pedir para ser voluntário, você vai entender como é que aquela ONG ou instituição funciona, vai entender quais são os projetos, e então você vai se submeter a esses projetos de forma voluntária e intencional, com o projeto e com as pessoas. Com o projeto, por quê? Porque a gente, por ser criado nessa sociedade capitalista da troca, a gente sempre acha que aquilo que a gente faz tem que ser trocado por algum montante de dinheiro, certo? Aqui a coisa não acontece desse jeito. Quando não nos pagam por isso, é aquela história do anjinho e do diabinho que eu falei para vocês, que eu experimentei. Você não está sendo pago para estar aqui. A minha vontade era do quê? Sair, tchau. Fica aí gritando, grita com o seu pessoal, porque eu não sou seu pessoal. Oi. Sim. Existe o estágio remunerado no terceiro setor. Porém, as pessoas que estão envolvidas por aquela causa antes, em alguma espécie de trabalho voluntário, elas são mais bem vistas. E aqui é legal você ter falado isso, professora, por quê? Porque, primeiro, quais são as instituições que dão oportunidades de carreira remunerada aqui no Brasil? São as americanas. Em larga escala, você tem algumas europeias, algumas também orientais, mas as americanas são as que têm dinheiro para fazer isso. Elas têm estrutura de empresa e elas podem e dão carreira para as pessoas que aplicam. Agora, veja, quando eu falo desse trabalho voluntário, não precisa ser algo contínuo por muito tempo, mas é importante você estar envolvido naquela causa pontualmente, em algum projeto, dado a sua disponibilidade de agenda. O americano, ele vê muito isso. Por exemplo, você vai se voluntariar em alguma ONG americana. A primeira coisa que eles querem saber é quantas horas semanais você vai poder desempenhar aquele projeto. Eu não estou falando aqui para vocês mergulharem de cabeça. Uma expedição dessa, por exemplo, que eu estou explicando para vocês, é algo que acontece uma semana, é pontual, você programa nas suas férias e tudo mais. Agora, você pode falar de algo que acontece aqui na cidade de Campinas, de forma rotineira, enfim, constante. A ideia é você mostrar que você está lá pela causa, e não pelo salário e pelo dinheiro. Tá certo? E aí, geralmente, quando eles vão chamar o profissional, né, seja para um estágio remunerado, eles vão olhar qual é o teu engajamento com a nossa causa, né? O que você já participou aqui dentro. Então, quando eu falo aqui do intencional, é isso. É você estar presente de verdade ali, no projeto, se envolvendo com as pessoas, conhecendo as pessoas, criando uma nova rede para você. Vocês já leram o livro A Praça e a Torre? Sobre redes? Nossa, se eu pudesse dar para vocês uma indicação de um livro sensacional, é esse, A Praça e a Torre. Vai falar até dos Illuminatis, da maçonaria, como eles sobrevivem, né? Como essas redes secretas, por exemplo, sobrevivem há tanto tempo, numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso que a gente tem hoje, de inovação tecnológica. Mas essa ideia de você criar uma rede de contato é muito legal, é muito importante. Então, não é aquela história do tipo, eu estou no LinkedIn, estou adicionando todo mundo que eu digito lá, RH, empresas, Campinas, o que tiver, eu vou adicionando. Não, a gente precisa ser intencional na criação da nossa rede. Ser intencional, você conhecer as pessoas. Não somente conhecer as pessoas pela plataforma, mas como conhecer as pessoas
de verdade, saber quem elas são, saber o que elas gostam de fazer, saber o porquê, qual é o motivo pelo qual elas estão envolvidas naquela causa em específico. Percebe? Isso é ser intencional na criação da sua rede. Porque provavelmente você vai conhecer, inclusive, os gestores do projeto. Você vai se envolver com eles de alguma forma. E ali pode nascer um relacionamento que pode vir a, inclusive, fazer o convite de você se integrar ao projeto. O que é legal aqui é o seguinte: quando você chama alguém, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook, quando você chama alguém no direct para perguntar alguma coisa sobre um projeto do terceiro setor, geralmente as pessoas respondem. Porque geralmente elas precisam de alguém para estar lá. Então, existe um passo à frente que você tem em relação a conhecer as pessoas que estão ali no processo de tomada de decisão. Tá certo? Agora, se vocês não escolherem um projeto que está alinhado com vocês, não fica, gente. A gente não fica, é duro. A realidade não é romântica, como a gente pensa ou como pintam por aí. Alguma dúvida em relação a isso? Vocês já desenvolveram algum, ou já, enfim, desenvolveram algum desses passos, né, do princípio da proximidade em relação a alguma instituição no terceiro setor? Sim, não, talvez. Bacana. Olha que legal, muito bom. A ESEC é super legal. Aqui na Facamp, a gente tem um currículo bem extenso, né, de matérias, e o que não dá para a gente possibilidade de estagiar, por exemplo, no primeiro, segundo ano. Só que quando a gente participa desses projetos, pelo princípio da proximidade, eu também consigo colocar essas minhas participações dentro do meu currículo. Elas tornam o meu currículo, inclusive, mais atrativo. Tá certo? O currículo de vocês vai se tornar atrativo por conta disso. Então, o que eu queria mostrar para vocês é as movimentações financeiras, esses 308 bi, fizeram, né, tem feito as ONGs se profissionalizarem, a buscarem pessoas profissionais para os seus staffs que sejam, de fato, especialistas. E aí, eu tenho aqui para vocês um perfil do profissional do terceiro setor. Esse camarada tem um ótimo currículo, tá certo? Ele não tem, ele simplesmente só participou do projeto XYZ. Não. Geralmente é uma pessoa que está engajada, né, com os estudos. Tem uma formação, tem um curso de especialização, às vezes mestrado e doutorado. As grandes têm os seus staffs, os seus gestores, seus diretores, eles geralmente têm mestrado e doutorado. Tá? Disposição para a educação continuada, um camarada que está em contato o tempo todo com, né, a educação. Fluência em diferentes idiomas, isso é um diferencial, porque se a gente está falando de empresas, né, ou melhor, de instituições que possibilitam para vocês carreira, elas são americanas, na sua maioria. Então, o inglês é uma língua que você precisa saber. Mas muitas delas são americanas, requer que você saiba inglês, mas ela vai te mandar lá para o Paquistão. Você entende? Então, essa fluência ela é muito importante. E começar o quanto antes pelo princípio da proximidade. Se você tem desejo de ocupar, ser um staff dentro dessas organizações, é importante você começar o quanto antes. Você pensar, né, planejar, desenhar o seu roadmap para chegar lá o quanto antes. Tá certo? E eu quero deixar uma dica para vocês. Vocês já ouviram falar de RFP, Request for Proposal?
Não? Pois é. A primeira coisa que a gente é requerido a fazer dentro de um staff, de uma organização do terceiro setor remunerado, é aprender a escrever uma solicitação de proposta. Ou, em termos populares, a gente aprender a pedir dinheiro. Tá certo? Porque, veja, é assim que a coisa funciona, é por doação. E se é por doação, esse esforço ele precisa ser contínuo. Então, sabe aquela aula de português aqui da Facamp que a gente não gosta de jeito nenhum? Então, olha como ela é importante aqui. Isso se você trabalhar em uma ONG que tenha a atuação aqui no Brasil. E aí, você vai precisar aprender a pedir dinheiro de forma técnica para o governo brasileiro, para corporações, ou até mesmo para as pessoas individuais, através de listas de mailing, etc. Isso daqui não é fácil. Eu tive que aprender, eu tive uma matéria no seminário, ela chamava Seminário de Global Development, uma matéria no mestrado, que era dedicada só para a gente aprender a escrever tecnicamente proposta de solicitação de proposta para pedir dinheiro. Tem que saber números. Percebe? Tem que aprender a escrever tecnicamente. Claro que as negociações, o conversar, né, o verbalizar, tudo isso vai acontecer. Porém, eu quero que vocês entendam uma coisa. É assim que o mundo do terceiro setor se movimenta. Então, é importante você aprender a escrever tecnicamente isso. Tem curso livre na internet a rodos, tem tutorial no YouTube para você aprender. Começa a se aproximar dessa ideia de você escrever tecnicamente solicitação de proposta. Tá certo? Vocês já sabiam disso ou não? É novidade? Novidade? Inclusive, em 2019 também, no começo do ano, eu participei da Assembleia de Juventude da ONU, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Todas as quebras, né, para pequenas reuniões, né, com os congressistas, a maioria delas era sobre... Eu vou te apresentar um projeto, XYZ, e a primeira etapa desse projeto foi eu escrever uma RFP. Por quê? Porque é assim que os camaradas conseguem grana. Recursos, capital para poder fazer a coisa acontecer. Exato. Tipo um pitch de uma startup, né? Para conseguir um investidor anjo, alguém que... Não, eu acredito nisso. E eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque às vezes a gente não gosta muito dessa ideia de escrever e tudo mais. Mas vocês sabem que em qualquer carreira que você escolher, você vai fazer coisa que você gosta, que você não gosta, né? Essa ideia do Confúcio, de escolhe um trabalho que você ama e nunca mais você vai chamar de trabalho, ela não tem esse teor do tipo, eu não vou fazer o que eu não gosto. Ela tem essa ideia de que, no final, o resultado é positivo. Tá certo? Então, se dediquem a estudar isso. A ONU tem exemplos de RFPs disponíveis no site, depois eu posso até enviar para vocês. E aqui é uma espécie, geralmente quando a gente submete isso, é uma espécie de licitação, sabe? De escrever uma licitação. Né? Então, você tem que fazer o levantamento de tudo. Mais ou menos um gerenciamento de projeto, assim. Não é só, eu vou gastar 1 milhão. Tá, mas no quê, onde, como, de que jeito...
Ah, vou contratar XYZ pessoas. Quanto que isso vai custar? As leis trabalhistas relacionadas a isso. É claro, pessoal, a gente não faz ERP sozinho, tá? Também fiquem tranquilos. Tem uma equipe técnica que vai ajudar, mas é importante você entender que a coisa se movimenta por aí, tá bom? Aí eu queria... Será que você consegue... a gente consegue entrar na internet nesse computador? Só queria mostrar uma lista para o pessoal de algumas ONGs que, no Brasil, a revista Época lançou uma reportagem. Ela é antiga, mas essas ONGs são todas atuantes, porque eu conferi uma a uma. Conecta para mim, busca no Google, Wellington. Digita 100 melhores ONGs do Brasil. Aí. Clica aqui, ó. Tem uma lista mais atualizada, eu vou mostrar essa que eu... Essa há 10 anos. Porque essa eu conferi. Então, olha aqui, pessoal. Essa é a... essa daqui é uma lista muito boa para vocês permearem a busca de vocês. Olha, tá vendo? Por exemplo, ABCD, Nossa Casa. Clica ali no mais, por favor, Wellington. Pode ser nessa também. Olha lá, site, principal fonte de financiamento, missão. Tá vendo? Dá é um princípio norteador para vocês, né? Traz um norte para como começar a entender como isso funciona. Vai descendo um pouquinho, Wellington, por favor. Aldeias infantis, alvoradas, amigos do bem, a PAI. Desce para mim, eu quero mostrar para vocês o da visão mundial, que eu gosto bastante. Desce, desce, desce. É lá no V, pode descer bastante, porque são 100, né? Então é muita coisa. Opa. Aí, ó, visão mundial. Clica nesse site ou copia e cola para ver se ele abre uma nova aba. A visão mundial é um exemplo de organização do terceiro setor super, ultra, mega estruturada. Com vagas no LinkedIn até dizer chega, inclusive, para todo lugar do mundo. Super criteriosa em seu processo seletivo. Bastante, inclusive. Com atuação no Brasil e onde você imaginar. Ela trabalha bastante com crianças, com escolas. É uma ONG bem interessante para você começar a sua procura. Outra coisa legal para vocês fazerem é que cada um dos organismos multilaterais, ONU, e aí as suas derivações, eles também têm abertura para trabalho remunerado e carreira. Mais uma vez, lembra que eu disse que o perfil, currículo ótimo, tem que turbinar o currículo para trabalhar nesses organismos multilaterais também. Mas isso daqui é um exemplo. Essas 100 melhores ONGs do Brasil, elas é uma lista exemplo, um princípio norteador. Você pode e deve buscar. A ideia-chave aqui é o seguinte: procure pelas ONGs internacionais, pois elas têm uma estrutura de trabalho melhor que comporta, inclusive, bons salários para isso. Tá certo? É isso, pessoal. Basicamente, quero saber se vocês têm alguma dúvida. Pode passar o Wellington para o... Ah, eu tô aqui. Aí. Tem alguma pergunta para fazer? Vocês ficaram quietinhos?
Eu queria trabalhar diretamente com projetos contínuos em alguma dessas ONGs que envolve educação e jovens, né? Então, por exemplo, em 2013, eu comecei a ajudar uma ONG que trabalha com carreiras, né? E aí eu comecei a traduzir material do website, de graça. Aí, em 2021, 2013, sempre fiz trabalhos pontuais, até já representei, né, ajudei eles em representação de feira nos Estados Unidos e tudo mais. Em Dallas, uma vez, que eu morava por lá e eu acabei que eles me chamaram para isso. Eles pagavam para mim a minha viagem, a minha hospedagem, mas eu não recebi um salário propriamente dito, né? Geralmente essas ONGs organizadas, elas ajudam você no sentido de te levar até o local e tudo mais. O que elas não vão fazer é pagar um salário para você, né? E hoje eu trabalho como um dos instrutores dessa ONG e eu recebo em dólar. 2022, quase 2023, quase 10 anos depois. Porque é assim que a gente vai construindo história com esse pessoal. Claro que eu não estou numa ONG super poderosa, que nem essas que eu mostrei para vocês, tá? Que tem essas estruturas grandes. Embora seja americana, ela não tem uma estrutura tão grande assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a coisa ela vai acontecendo à medida que você vai construindo uma história. Tá certo? Então, eu desejo trabalhar em uma dessas ONGs de forma a estruturar projetos maiores. Tá? Tá. Boa pergunta. Na verdade, as que com fins lucrativos, na verdade, elas são uma empresa capitalista como qualquer outra. Ela só entra ali naquela intersecção porque ela se propõe a resolver um problema, né, social, tá? De forma mais abrangente. Né? Porque a rigor, por exemplo, vocês já ouviram falar das empresas B? Ai, tá aí uma instituição maravilhosa para vocês buscarem trabalho, está crescendo no Brasil super. A Reserva é uma empresa B. O sistema B surgiu nos Estados Unidos com o Whole Foods. Conhece o mercado Whole Foods? A ideia do Whole Foods é a gente proporcionar a maior quantidade possível de produtos orgânicos, ok? Mas que leve em consideração produtores locais, para você criar uma rede de sustentabilidade local. Sabe aquela história do ESG que o pessoal criou na Semana de Carreiras, né? Os estudos de caso? Então, e aí, qual que é a ideia da empresa B? A empresa B é aquela empresa de capitalismo sustentável. Então, eles são uma espécie de um organismo que contribui com as empresas de modo a adequar o seu modelo de negócio a esse capitalismo consciente. Super legal, super profissional de RI. Agora só estou com os RIs aqui na sala, né? Com os melhores. super profissional de RI. Tem essa ideia da causa, leva muito em consideração o meio ambiente e tem como objetivo ajudar essas empresas a se tornarem mais conscientes nos seus modelos de produção. Big companies, pesquisem sobre isso, super legal. Sim, normal. Sim.
É porque salário, embora você vai, né, você vai remunerar alguém, mas isso não é um lucro, né? Você, na verdade, está contratando uma mão de obra para poder fazer um trabalho pontual, né? Então, você está pagando essa pessoa para fazer isso. Então, isso não é lucro, tá? Mas você pode e deve, né? Sim, sim. Sim, porque são essas empresas, na verdade, eles estão criando negócios que têm como objetivo sanar um problema social, mas que não tem essa característica de terceiro setor, entendeu? Eles estão atuando para esse nicho que o terceiro setor atua, porém com aquela característica de mercado bem forte. Tem muitos empreendedores sociais, inclusive na lista da Forbes Under 30, abaixo dos 30, viu? Não sei se vocês conhecem, tem um rapaz que constrói casa, Construide, já ouviram falar da ONG Construide? Ele constrói casas para os nordestinos, que não têm condição de construção de casa. Ele não necessariamente é uma empresa do terceiro setor, ele não é uma ONG. Isso, ele está naquela intersecção. Isso. Sim. Exato. Por exemplo, eu trouxe um viés aqui para vocês, de vocês buscarem uma carreira dentro das organizações, né? Mas nada impede vocês de trabalharem como empreendedores sociais, de começarem algum projeto, e aí o governo tem condições de, inclusive, financiar a parte, a iniciativa privada também tem, e por aí vai. Né? Por exemplo, tem uma coisa que a CIT fez, que eu achei bem interessante. Ela entrou em parceria com uma escola de formação de programação. Essa escola de programação ali formou o pessoal para ser programador. E aí a CIT, no final, foi lá, viu, selecionou os melhores profissionais portadores de deficiência. Fez um processo seletivo com os camaradas e jogou eles para dentro da sua estrutura, né? Eu acho que uma coisa legal de se pensar isso para o futuro é talvez alguma plataforma que seja mais fácil para o pessoal dos profissionais portadores de deficiência a de se conectarem no mercado de trabalho. Isso é um empreendedorismo social e tanto. Sabe, um aplicativo, alguma coisa que contribua. Na pandemia, surgiu muitas plataformas para freelancers da área de design gráfico. O camarada entrava lá, se cadastrava nessa plataforma, e aí o que acontecia? As empresas, ao invés de, enfim, tocarem seus processos do seu jeito, elas procuravam essas plataformas e contratavam, né, de freelance profissional all over the world. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Exatamente, porque a propaganda, e eu estou sendo bem não romântico com vocês, tá? Mas a propaganda é a causa, mais do que o lucro, do que a produtividade.
Então, se eu não mostrar conexão com essa causa, a coisa fica difícil. A não ser que você tenha um QI, né, gente? Quem te indique. Aí, isso existe em todo lugar. Ah, nos Estados Unidos não existe. O quê? Existe muito. É outra história. Mas, se vocês desenvolverem um princípio da proximidade bem legal, a coisa vai tomando corpo. E a hora que vocês estão... Por exemplo, o pessoal da Visão Mundial, eles são atores políticos no Brasil. A Compassion, outra ONG que trabalha com criança, eles são atores políticos no Brasil. Os camaradas do governo chamam os caras para pensar o que vai ser feito com esse pessoal que eles trabalham. Então, para quem tem essa paixão de usar a política, de ser político, de querer fazer política, esse é um caminho incrível. Leva mais tempo. Mas se vocês estão em que ano da faculdade aqui? Terceiro. Não, tá tranquilo, são novinhos. Dá para... Tem tempo ainda. Dá para você trabalhar na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, por exemplo, começar o princípio da proximidade. É tranquilo. Até porque, a gente precisa ter experiência para ver se a gente quer mesmo isso, né? Porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça, a hora que chega lá não é aquilo. Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom, espero ter contribuído com vocês. Vou passar os slides para vocês, se você quiser compartilhar para o pessoal. Tem meu contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Conheço várias pessoas que trabalham nessa área. Posso te apresentar, sim, para pessoas que talvez sejam estratégicas para vocês. Mas antes a gente vai bater um papo para ver se vocês querem isso mesmo. Vocês têm essa causa mesmo, né? Porque eu acho que, acima de tudo, essa ideia do processo do autoconhecimento é o que vai movimentar vocês, vai ser o motor que vai movimentar vocês ali para estar no projeto, mesmo quando as coisas não vão muito bem. É claro que essas ONGs muito estruturadas, elas passam por crise, assim como qualquer outra instituição, só que elas sentem mais a crise, né? Então, é importante a gente ter isso em conhecimento, né? Para poder ser o menos romântico possível, mais real, né? Botar o pé na realidade. E, claro, o outro pé tem que estar nas nuvens mesmo. Quero mudar o mundo, tudo isso precisa continuar. Essa utopia precisa estar de vento e popa em vocês, mas com o pezinho na realidade. Tá bom? Beleza? Gente, foi um prazer. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.